Colocaram lá o pé na areia e chegaram bem lá assim, ó, na borda da praia, no limite entre a areia e o mar, e aí a água vem. Aí a água começa a bater lá no pé. E aí a gente tá lá, todo mundo tranquilo, né? E aí a gente vai andando, geralmente com o nosso pai e a nossa mãe pela primeira vez, e a água vai subindo. E a água vai subindo, e aí as ondas vêm, onda não é igual piscina, não tem controle, né? E aí é muito comum que da primeira vez, nas primeiras vezes que nós vamos no mar, a água vem e nos leva, ela nos arrasta, a onda vem e passa por cima da gente. Quem aqui quando foi na praia a primeira vez ficou com medo? Hoje nós vamos falar do medo e nós vamos falar de um homem que foi chamado por Deus para mudar e ele venceu o medo. Mas antes de falar desse homem, eu quero falar com vocês. Quem sabe o que é isso aqui na minha mão? Ó? Celular. Não, que é isso? Oi? Passos que já sabem ler aí sacaram. Isso aqui é um passaporte. Hoje nós vamos falar sobre destino. Para quem não sabe, passaporte é o documento expedido pelo governo. E aí a gente passa lá, ó, aqui tem a foto da pessoa. Esse passaporte não é meu, não vou mostrar a foto de quem é. Tem aqui a foto, aí consta aqui ó, o nome, a data de nascimento, o lugar de origem, o nome dos pais, e aqui todos os dados da pessoa. E aí, quando essa pessoa está apta, autorizada para viajar para algum lugar, eu não vou conseguir achar aqui a página, ela recebe um visto, é essa página aqui inclusive. É uma autorização, é uma permissão para que essa pessoa chegue ao destino dela, chegue ao lugar que ela pretende ir. E na Bíblia, existiu um homem que recebeu de Deus um passaporte, recebeu de Deus uma autorização. Isso aqui é basicamente uma autorização. Quando tem passeio na escola, manda lá um bilhete, uma autorização, os pais de vocês assinam, autorizando vocês a irem para esse passeio. O passaporte é uma autorização para a pessoa sair do Brasil e ir para o destino dela. Quem é que sabe o que é destino? O que é destino? Chegar no lugar. Ó, Danilo falou aqui, foi, ó, ouçam o Danilo, a voz da sabedoria. O que é destino, Danilo? Ficou tímido. Alguém substitui o Danilo? Aqui, ó. Vai do lado do Danilo. Onde a gente quer chegar. O nosso destino é onde nós queremos chegar. Talvez você aqui, ainda muito novo, com 8, 9, 10, 11 anos de idade, não sabe qual é o seu destino na vida. Talvez você ainda nem tenha um destino. Talvez você nem saiba para que Deus te criou, para que você veio no mundo. E aí a gente começa a crescer, sai aí da infância, que é o que está acontecendo com vocês, alguns aí já entrando na adolescência, pré-adolescência, e é muito comum que a gente fique perdido nessa hora, perdido, desesperado. Qual é o meu destino? Para onde eu estou indo? E aonde está o passaporte? Aonde está a autorização que me habilita a chegar nesse lugar? E nós, olhando para a Bíblia, nós encontramos um homem que venceu o medo, foi chamado por Deus, recebeu de Deus uma autorização, recebeu de Deus uma direção, recebeu de Deus um destino. Quantos aqui trouxeram Bíblia? Deixa eu ver, levanta a Bíblia de vocês aí, de papel, do tablet, do smartphone. Amém, vai ser um pouco difícil, mas vocês vão achar. Abram a Bíblia de vocês aí em Êxodo, é bem lá no iniciozinho da Bíblia. Êxodo capítulo 3. Hoje nós vamos falar sobre Moisés. Livro de Êxodo, capítulo 3. Êxodo 3, pode colocar para mim, por favor. Eu vou ler com vocês ali, ó. Moisés, amém? Vocês ainda estão procurando? Já acharam? Amém, eu vou esperar vocês procurarem. Enquanto isso eu vou falar um pouco sobre Moisés. Moisés foi um homem chamado por Deus. Deus começa a marcar a vida de Moisés ainda na infância. Quando ele era criança, a sua mãe, que ficou muito famosa recentemente por causa de uma música. Quer ver que vocês vão saber quem é? O Joquebed de Moisés não vai morrer. O choro do bebê, o Joquebed, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Esse bebê era Moisés. Moisés, por conta de um decreto, de uma decisão do governo do lugar que ele vivia, precisou ser... Capítulo 3, Êxodo 3. Moisés, por conta de uma decisão do governo, por conta de um decreto do governo, precisou ser abandonado pela sua mãe para não morrer.
para não morrer de Joquebede. É por isso que a música fala: eu posso ouvir o choro do bebê. Ela coloca Moisés numa cesta e lança Moisés no rio. E ali começa o tempo de Deus, o cuidado de Deus, a glória de Deus a ser manifesta na vida de Moisés. Acharam aí? Amém? Então vamos lá. Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, seu sogro, o sacerdote de Midian. Um dia, Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o Monte Sinai, o Monte Sagrado. Ali, o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo, no meio de um espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Então pensou: que coisa esquisita, por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou do meio do espinheiro e disse: Moisés, Moisés. Estou aqui, respondeu Moisés. Deus disse: pare aí e tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. E Deus continuou: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu o rosto porque ficou com medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse: eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei o que vocês estão sofrendo. Por isso, desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. É uma terra boa e rica, onde moram os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. De fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto os egípcios os egípcios os maltratam. Volta no 8, por favor. Não, pode manter no 10, perdão. Agora venha e eu o enviarei ao Egito para que você tire de lá meu povo, os israelitas. Pode manter no 10. Nesse momento, Deus chama Moisés. E qual que é o tema da nossa conferência? Não. Chamados para... Fala isso. Chamados para mudar. Agora mais alto que vocês estão. Parece que eu estou numa reunião dos idosos, que o pai e a mãe do Batman cuidam lá. Chamados para mudar. Vocês identificaram que ali, quando Deus fala assim, ó, agora venha. Agora venha, a gente pode considerar um convite. Agora venha é um chamado. Nesse momento, Deus chama Moisés. No meio daquele lugar, a gente viu no início do texto, Moisés estava cuidando das ovelhas do sogro dele, ou seja, ele estava em um dia de trabalho normal. Vamos imaginar aqui que o pai de vocês, ou a mãe de vocês, que tem uma vida semelhante à de Moisés, acorda de manhã cedo, vai trabalhar, e aí, em um determinado momento do dia, Moisés lá no meio do seu trabalho, começa a observar algo diferente, algo atípico. Quem aqui já viu foguete, fogo de artifício? No Réveillon, na virada de ano, é muito comum. Aquilo sobe, explode, tudo colorido, mais rápido, passa. Alguém aqui já acendeu uma fogueira? Ou já acampou e viu uma fogueira? O fogo da fogueira é igual o fogo lá do foguete, dos fogos de artifício? Não, Samuelzinho está acostumado a acampar. O que acontece com o fogo da fogueira, Samuel? Ela queima, ela se mantém acesa, ela não é esse fogo que passa e apaga. Moisés estava diante de uma sarça que não parava de pegar fogo. O fogo queimava e a sarça não se consumia. Aquele fogo não era apagado. E aquilo chamou a atenção de Moisés. Aquilo, aquela chama, aquela sarça pegando fogo, nós podemos chamar de sobrenatural. Fala para quem está do seu lado. Uma chama que não se apaga é a evidência do sobrenatural. Fala para a pessoa que está do outro lado. Uma chama que não se apaga é a evidência do sobrenatural. Deus usou através do fogo, Deus usou uma sarça para prender a atenção de Moisés ali. Para Moisés olhar para aquilo, Moisés ficou com os olhos fixos naquela chama, naquilo que para ele era sobrenatural, e aquilo conduziu, aquilo levou Moisés até o Senhor. Talvez você, na sua vida, você ainda é muito novo e não consegue perceber
Aquilo que é sobrenatural está ao seu redor e Deus tem usado. Deus às vezes tem colocado você em algumas situações. Deus às vezes tem colocado algumas coisas na sua casa para que o sobrenatural, para que o poder dele se manifeste naquilo, assim como aquele fogo na sarça, e os seus olhos estejam voltados para o sobrenatural. Interage de novo com quem está do seu lado. Diga para ele: mantenha seus olhos no sobrenatural. Agora fala com peito cheio: mantenha seus olhos no sobrenatural. Moisés, por ter mantido os olhos no sobrenatural, recebeu naquele momento um chamado de Deus. Quantos aqui já foram chamados por alguém para algo? Eu já fui chamado para aniversário, casamento, chá de bebê, para viagem, para um monte de coisa. Diversas pessoas têm para nós, né, Davi Brão, um chamado, um convite. Mas esse convite que Moisés estava recebendo naquele momento era um convite que ele nunca havia recebido. Ninguém nunca tinha olhado para Moisés e falado: venha, Moisés, eu te enviarei para libertar o meu povo. Aquele convite para ele era inédito. Aquilo para ele era uma coisa nova, era uma novidade, era algo que ele não esperava ver e nem viver. Assim como nós nas nossas vidas. Talvez você, pela realidade que você vive, pela casa que você tem, você olha para algumas coisas e você considera aquilo impossível, inalcançável. Mas em Deus, mantendo seus olhos no sobrenatural, Deus tem poder para dar a você um destino. Um dia eu era só uma criança, eu tinha na época 13 anos, já não era mais tão criança assim, foi quando Deus me chamou para algo. E aí, aquilo para mim foi uma novidade, porque eu ouvi de Deus que Ele tinha para mim um destino. A minha mãe tinha sonhos para mim, minha mãe tinha projetos para mim, mas um destino para minha vida, Deus foi a primeira pessoa que me disse: eu tenho um destino para você, eu tenho um plano para você, eu tenho um algo para você. E talvez você tenha vivido até aqui e nunca ouviu isso de ninguém. Talvez você é um alguém sem passaporte, um alguém que está sem o destino. Ter o passaporte em mão é a garantia de que eu vou chegar. Esse passaporte tem um visto americano. Ele autoriza a dona desse passaporte a entrar nos Estados Unidos até o dia 14 de julho de 2027. Durante esse período ela tem o passaporte. Basta ela ter o passaporte em mãos. Se ela segurar ele aqui agora, eu vou falar: 3, 2, 1, Estados Unidos da América, Times Square, Nova York. Ela vai chegar lá? Não, ela vai fechar o olho. Cadê ela? Segura aqui, Tatiana. Ela é a dona do passaporte. Vamos ver se está certo. Segura o passaporte, fecha o olho. 3, 2, 1, Estados Unidos. Aconteceu alguma coisa? Não. Obrigado, Tatiana. Perdão por ter estragado seu cabelo. A autorização não é suficiente para que você chegue no seu destino. É necessário que, além da autorização, você faça aquilo que é necessário. Ter o passaporte é o primeiro passo, mas você também precisa de uma viagem, você precisa de uma mala, você precisa de um roteiro, uma programação, você precisa de dinheiro, você precisa de muitas coisas para levar você até o destino. Mas a Tatiana tem o que muitas pessoas sonham em ter e ainda não tem: a autorização, o visto, a permissão de acesso. E talvez na sua vida ninguém nunca olhou para você e disse: Isaac, eu tenho um destino para você, eu tenho um futuro para você, eu tenho um sonho para você, eu tenho um lugar que é só seu e que ninguém vai tomar de você. E aí nós vemos hoje uma geração que vem crescendo, tem crescido, o tempo tem passado, é uma geração que não tem e não descobre o seu destino, não descobre o seu propósito. Deus tem para cada um de vocês um sonho, Deus tem para cada um de vocês um alvo, Deus tem para cada um de vocês um destino. Só que apenas eu dizer isso não é suficiente, não é necessário. Eu botei a mão na cabeça da Tatiana, estraguei o cabelo dela e falei: 3, 2, 1, Estados Unidos, e não foi o suficiente. Quando Deus disse para mim, com 13 anos, que Ele tinha um destino para mim, eu precisei dos meus 13 até os meus 23 anos, e ainda permaneço percorrendo isso, eu mantenho os meus olhos no sobrenatural, eu mantenho os meus olhos fixos em Deus, no chamado de Deus para mim, no sonho de Deus para mim, no destino de Deus para mim, renunciando, sacrificando, permanecendo, crendo em Deus, para que um dia eu chegue nesse destino. Porque o que acontece? Talvez vocês não se lembrem, mas eu lembro do Kaique, pequeno, Cauã, né?
Cauã. Eu lembro do Cauã aqui na igreja, pequeno, neném, eu lembro dele na barriga da mãe dele. A Ana Laura, quando eu vim para a igreja, quando a Ana Laura nasceu, eu já estava aqui, e eu vi a Ana Laura neném. Hoje em dia você já tem 11 ou 12? 10 anos. Eu vim para a igreja, a Aurora estava grávida do Abraão na época, um barrigão. Morava lá em Mar de Espanha, vinha ministrar louvor no culto de libertação, cantando Fernanda Brum. Não esqueço disso. O tempo passou e de lá até aqui, os anos vão passando, assim como passou para mim, o tempo vai passar para vocês. Eu sei que vocês estão doidos para crescer, estão doidos aí, né, para fazer 15, 16, 17 anos, deixar de ser criança, o que é um perigo, porque, gente, aproveita a vida que vocês têm agora. Ser adulto dá trabalho, trabalhar é cansativo, estudar cansa. Então aproveita agora, não fica desejando crescer não, tenha sonho, tenha algo, mas aproveita tudo que vocês puderem, porque um dia passa. Então vocês estão doidos para crescer, estão doidos para ter dinheiro, para ter independência. E quando a gente é criança, a gente quer ter dinheiro para coisa boba, né? Eu quero ter dinheiro para quê? Comprar 6 pacotes de Cheetos, de Ruffles. E aí eu vou comprar 6 pacotes de Ruffles, 7 pacotes de Fini, 6 pacotes de biscoito recheado, um monte de Coca-Cola. Eu vou trazer tudo pro meu quarto e eu vou comer sozinho. E quando vocês crescem, vocês veem que, dependendo da realidade, aí não consegue comprar um pacote de Ruffles, dependendo do mês. O sonho de vocês hoje é um sonho que é pequeno, ou às vezes já é um grande sonho. Porém, apenas sonhar não é necessário. Diz aí para Abraão, Davi, já que vocês estão conversando. Diga para Abraão, sonhar. Diga todo mundo, diga para a pessoa do seu lado, apenas sonhar não é necessário. Perdão, é muito necessário. Não é suficiente, errei. Diga, apenas sonhar não é suficiente. O que torna o sonho de vocês possível, o que torna o sonho de vocês uma realidade, é a bênção de Deus. Naquele momento, Deus estava chamando Moisés. Assim que Deus chama Moisés, acontece tudo o que Deus disse? Provavelmente vocês não sabem a história, mas Moisés recebe esse chamado de Deus, e ali ainda não foi o tudo de Deus. Ali não se concretizou o que Deus tinha para ele. Ali não foi o auge. Deus não chamou ele automaticamente, o povo foi liberto, tudo aconteceu. Quantos aqui, alguns talvez conheçam, a história vem as 10 pragas sobre o Egito. O coração do faraó é enrijecido pela ordem de Deus. E aí o povo passa por um período difícil. Moisés se mantém firme. Muitas coisas acontecem, mas tudo começou em um chamado. Tudo começou com um dia pela tarde, Deus chamando Moisés, Deus dizendo para Moisés, venha Moisés. Vou usar alguém aqui de exemplo. Vem Davi, você que está interativo. Davi vai ser o meu cobaia, Davi vai ser o nosso Moisés hoje. Está até próximo, né? Moisés, Davi. Vem Moisés. Hoje ele vai ser o nosso Moisés. O que você sonha em ser quando você crescer, Davi? Espadachim do mundo. Melhor? Espadachim do mundo. Eu nem sei o que é um espadachim. O que é um espadachim? Ah, sim, tipo esgrima. Ah, sim, o sonho do Davi é ser um atleta, então, para todo mundo entender. O sonho dele é ser um atleta. É suficiente, Davi? Se você só sonhar, você acha que você vai chegar lá? É preciso que você treine, é preciso que você se esforce, é preciso que você conheça o esporte, certo? Mas além disso tudo, é preciso que você tenha a bênção de Deus. Então agora, Moisés, eu estou chamando você para algo. Aqui está o mar. Todo mundo, vocês estão vendo o mar aqui? Não. Então vamos lá que vai dar certo. Fecha os olhos. Fecharam os olhos? Agora, com os olhos fechados, abre a mão aí. Vira a mão e abre ela. Fecha a mão. Estão sentindo uma concha? A mão de vocês não está com algum problema. Eu estou sentindo uma concha na minha mão. Então, ó, vamos fazer silêncio todo mundo. Faz silêncio aí, ó. Estão ouvindo o barulho do mar? Amém. Tem um mar aqui agora, então. Abre os olhos. Aqui está Moisés e aqui está o mar. Olha só, Moisés, eu vou te falar o seguinte. Eu tenho um alvo para você, eu tenho um destino para você. Eu vou usar você para libertar o meu povo. Mas, no meio do caminho, você vai ter um mar aí na sua frente. E aí, precisa de uma pessoa que seja corajosa. Você vai ter coragem? Diante do mar, você vai ter muita coragem? Vai? Você tem certeza? O mar é grande. Vai passar. Amém. Muito bom se Moisés tivesse tido essa mesma reação. Lá no início eu disse, obrigado Davi, lá no início eu disse para vocês que nós falaríamos sobre o medo. Assim que Deus chama Moisés,
Assim que Deus faz esse convite para Moisés, quando Deus dá um destino para Moisés, pode passar o texto e a gente vai ver a resposta de Moisés para Deus. Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Pode passar. Deus respondeu: eu estarei com você quando você tirar do Egito o meu povo. Vocês vão me adorar neste monte, e isso será uma prova de que eu o enviei. Porém Moisés disse: quando eu for falar com os israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles vão me perguntar, qual é o nome dele? E aí o que eu digo? Deus disse: eu sou quem sou. E disse ainda: você dirá o seguinte: eu sou, me enviou a vocês. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, me enviou a vocês. Este é o seu nome para sempre. E assim ele será lembrado por vocês em todos os tempos. Pode manter nesse aí. Quando Deus chama Moisés, quando Deus dá um destino, quando Deus dá um passaporte para Moisés, a primeira resposta de Moisés é: mas quem sou eu? Quem sou eu para falar com o rei? Quem sou eu para ir até diante do rei? Quem sou eu para me colocar diante do rei, na frente do rei? Quando Deus me chamou, assim como Moisés, eu tive medo, dúvida, incerteza, porque na minha realidade de vida era pouquíssimo provável, e ainda hoje é pouco provável, que eu alcance, que eu chegue nos lugares em que Deus me prometeu. Moisés era um homem comum do seu tempo, e mesmo sendo um homem comum, Deus escolhe Moisés para uma obra sobrenatural. Digo para quem está do seu lado: mesmo comum. Não, gente, de peito cheio. Puxa o ar aí, 1, 2, 3. Não, segura o ar um pouco, vocês estão muito fracos. Vamos lá, segura o ar. Segurou? Agora fala para ele de peito cheio: mesmo comum, Deus pode te usar para o sobrenatural. E aí, Deus chama Moisés, Moisés dá essa resposta para Deus, Deus dá uma palavra de ânimo, de coragem, Deus encoraja Moisés e ele diz: olha, você vai em meu nome. Você não vai falar que você é Moisés, você vai falar que você é aquele com quem o eu sou enviou. Ele estava indo em nome de Deus, ele não estava indo no próprio nome, na própria força, naquilo que ele era capaz de fazer. E para o sonho que Deus tem para você, para o destino que Deus tem para você, eu volto no ponto que eu disse: sonhar não é o suficiente. Você precisa ter sobre você uma bênção de Deus, você precisa ter sobre a sua vida uma palavra de Deus. Quando nós temos uma palavra de Deus, independente de qualquer adversidade, independente de qualquer limitação, quem nos promove, quem nos impulsiona, quem nos direciona é essa palavra, é o nome de Deus, é o nome do Senhor. Diga para quem está do seu lado, que vocês estão muito dispersos anotando no papel. Eu tenho certeza que vocês não estão anotando nada da mensagem, que eu já tive a idade de vocês. Diga para quem está do seu lado. Amém, Samuel, continua marcando. Diga para quem está do seu lado: vá de peito cheio, vá carregando consigo o nome do Senhor, a bênção do Senhor. Amém. Quantos aqui já tem certidão de nascimento? Todo mundo tem. Quantos aqui já tem identidade, CPF? Eu já tenho. Todo mundo tem. É comum, vou fazer uma pesquisa aqui, ó. Vamos lá. Qual é o nome dos seus pais, Sara, que consta lá no seu documento? ADI Karina. ADI Karina. No documento do Cauã vai estar escrito qual é o nome dos seus pais, Cauã? André e Loiane. André e Loiane. No documento da Nicole, vai estar o nome de quem, Nicole? Da minha mãe. E qual é o nome da sua mãe? Isaura. E do seu pai? Maurício. Maurício. Desde quando a gente nasce, desde quando a gente é muito pequeno, assim que a gente sai da maternidade, do hospital, e é muito, muito, muito pequeno, a gente já sai de lá com um documento, que é a nossa certidão de nascimento. E ali tem o nome do nosso pai e tem o nome da nossa mãe. E aí a gente vai crescendo, e a certidão de nascimento é um documento necessário para várias coisas que a gente faz na vida. Mas o mais importante ali é constar, estar lá o nome de quem é o nosso pai e de quem é a nossa mãe. E às vezes, através do nome do Adeir e da Karina, a Sara não chega a lugar nenhum.
Talvez ela tenha algumas portas abertas, talvez algumas coisas aconteçam, talvez através do nome do André e da Loane, o Cauã não chegue a lugar nenhum. É um nome comum a todos os nomes. Só que a Bíblia diz que todo aquele... Peraí, gente, meu Deus, fugiu a referência e o versículo. Todo aquele que o recebe, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós cantamos aqui, eu quero conhecer Jesus. E quantos aqui já conhecem a Deus? Quantos aqui já entregaram a vida para Jesus? Levanta a mão. Eu entreguei minha vida para Jesus, eu tinha 9 anos numa célula. Deixa eu contar um segredo para vocês. Quando eu era criança, lá em casa as coisas eram um pouco complicadas. E aí eu ia em todos os lugares por conta de uma coisa. Por conta da palavra de Deus, gente. Quem acha que era por conta da palavra de Deus? Mentira, eu ia por causa do lanche. Eu ia, todo dia eu tinha um compromisso na casa de alguém por causa do lanche. Na segunda-feira eu ia no terço, que era na casa da Dona Francisca, que eu conheço e visito até hoje. E aí na Dona Francisca tinha bolo, um café, era coisa de senhorinha, rezar o terço. Na terça-feira eu ia num cultinho, e no cultinho lá da igreja perto da minha casa, o lanche era pipoca. Na quarta-feira eu ia em outro lugar e tinha lá bolo de cenoura. E aí um dia alguém me fez um convite, um amigo meu da escola que chamava Davi, inclusive. Ele falou, ó, cara, a gente tá indo em um monte de lugar, mas eu achei um lugar que tem uma comida. Lá a gente chega na casa, a casa é bonita, o sofá é branco, tem uma mesa. E aí na hora que fala assim, tá liberado, tem um monte de coisa na mesa. Na mesa tem biscoito recheado, tem bolo, tem café. E isso era incomum, porque todo lugar que eu ia era um lanche só. E aí ele falou, ó, quinta-feira então a gente vai. Eu falei, beleza. A gente subiu da aula, corri pra casa, assisti Malhação, que na época era comum. E ele deu a hora, era 6h30 que começava a célula. Ele falou, vambora. Aí deixei, troquei de roupa e fui pra célula. E aí cheguei na célula a primeira vez, eu não esqueço a música que cantou, eu lembro até hoje. A música era assim, ó. Confessar todo o meu pecado, confessar pra ficar curado e ver Jesus no coração. Jesus está aqui, Jesus te ama, Jesus está aqui, te dando outra chance pra caminhar. Eu não esqueço disso, tá na minha memória assim, como se fosse hoje. E aí aquele foi o meu primeiro contato naquele lugar. E aí, mas eu não tava com o coração pra nada daquilo, eu não tava nem ligando pro lanche. Eu tava assim, igual vocês, sabe? Despreocupado aqui, preocupado com o que estava acontecendo lá no corredor, em tudo quanto é lado. E aí, acabou a célula, deu a hora do lanche. Na hora que deu a hora do lanche, a gente foi pra sala, que era a sala de jantar da casa, do apartamento que acontecia o lanche. Tinha uma mesa, gente, mas uma mesa. Alguém que já foi em hotel, tomou café em hotel? Era, pra mim que era criança, era parecido com mesa de café da manhã de hotel. Tinha tudo na mesa, na minha casa não tinha. Presunto e mussarela, lá tinha bisnaguinha, tinha requeijão, tinha Toddy, tinha leite quente, tinha tudo enquanto era coisa na mesa da célula. Eu falei, encontrei o meu lugar. Não quero saber de terço, não quero saber de cultinho com pipoca. Meu lugar agora é essa célula. Igual as meninas lá da célula da Ana. Eu tô ligado que o lanche lá é diferenciado, é cheio de coisa. E aí, o Samuel vai na célula, o Ulisses, o Cauã, as meninas lá atrás, os Luiz terrível e frenético, o Daniel e o Danilo. E aí, quando eu vi aquilo tudo, eu falei, pronto, encontrei o meu lugar por causa do... Todo mundo, encontrei o meu lugar por causa do lanche. O tempo foi passando, eu fui lanchando cada vez mais, até hoje, inclusive, tá dando para perceber mais que nunca. E aí o tempo foi passando e um dia falou assim, olha, vai ter uma coisa chamada Encontro com Deus. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Falei, Encontro com Deus? Ah, eu vou, não tem encontro com ninguém, vou nesse encontro com Deus. E aí fui pro encontro com Deus, e naquele lugar, eu lembro direitinho o dia, meu encontro foi dia 29, 30 e 31 de março do ano de 2012. E aí eu lembro assim, de cabeça, porque foi a primeira vez que Deus falou comigo. Foi a primeira vez que Deus tocou em mim. Até então eu tinha uma vida, até então eu tinha um pensamento, até então eu tinha uma perspectiva, mas assim como Moisés, o dia em que Deus tocou em mim pela primeira vez, tudo na minha vida foi tudo transformado a partir daquele momento. E em Deus eu comecei a descobrir coisas que eu não descobria, que eu não conhecia até então. Deus já sabia o meu nome. Foi assustador para mim, eu ouvi uma voz assim, Mateus. Eu falei, gente, que é isso? Mateus, alguém me chamando. Assim como Deus fez com Moisés.
E aí eu cresci com um sentimento de abandono, de rejeição, um monte de coisa muito ruim, um monte de sentimento ruim, por conta de muitas coisas. Todo mundo fecha o caderno e bota ele ou embaixo da cadeira, até quem está anotando a mensagem, ou na cadeira do lado, todo mundo com o caderno fechado. Amém. Todo mundo, fecha os cadernos aí, a Bíblia pode deixar aberta, o caderno fecha, até quem está anotando. Todo mundo de caderno fechado? Levanta o caderno aí fechado, todo mundo. Deixa eu ver o caderno de todo mundo fechado. Todo mundo com o caderno fechado. Coloca dentro da sacolinha de vocês aí. Tá fechado? Isso aí, parabéns, Samuel. Guardei o meu. Todo mundo com o caderno guardado. Amém? Amém? De peito cheio, amém? Isso assim, gente, se vocês fizessem isso toda vez, a alegria que seria. E aí naquele encontro com Deus, naquela fazenda, um lugar todo bonito, todo decorado, Deus começou a falar comigo. E aí uma das primeiras coisas que Deus me disse é que Ele tinha um destino para mim, que Ele tinha algo para mim. Mas aí eu me vi perdido naquele momento. Eu falei, gente, o que será que é isso? O que Deus tem para mim? Qual será o desejo de Deus para mim? Foi a primeira vez que Deus me disse, eu tenho um destino para você. E aí minha vida passou a ser para perseguir qual era esse destino. Já que Deus tem algo para mim, é a mesma coisa que alguém dizer assim, seus pais dizerem assim para você, Ana Laura, eu vou te mandar para um lugar, você não sabe qual é, mas eu vou te enviar para esse lugar. E aí daí em diante você passa a tentar todos os dias descobrir qual é esse lugar. Deus disse que tinha um destino para mim, então agora eu vou correr atrás para descobrir qual é esse destino de Deus para mim. Qual era essa vontade de Deus para mim? Aí o tempo foi passando, eu permaneci na célula, as coisas foram acontecendo. Deixa eu beber um pouquinho de água. As coisas foram acontecendo. E aí minha mãe um dia veio aqui para essa igreja, eu vim para cá junto com ela contra a minha vontade. Mas enfim, passou uns anos e um dia eu estava no encontro com Deus de criança, lá no centro social, onde foi a nossa festa. Isso foi em 2013, 13 de julho de 2013. E aí no encontro de criança, em um determinado momento, todas as crianças estavam assim lá, os adultos aí vão saber, numa hora lá específica, muito legal inclusive, e aí todo mundo lá chorando, tal. Eu sentei num canto assim e fiquei lá sentado chorando. E naquele dia, no dia 13 de julho de 2013, eu acessei qual era o destino de Deus para mim. Eu descobri, Deus me criou para esse propósito. Quantos aqui sonham em ser jogador de futebol? Levanta a mão aí. Jogador de futebol. Quantos e quantas aqui sonham em ser pro player? Viver para jogar? Vamos lá. Ah lá, tem uma mão levantada. Quantos aqui sonham em ser médicos? Levanta a mão os médicos aí. Só para ganhar dinheiro. Os advogados. Quantos aqui sonham em ser obstetra? Quantos aqui sonham em ser engenheiro, arquiteto, empresário? Nós temos, na idade de vocês, nós temos muitos sonhos, nós temos muitos desejos. A gente olha para uma coisa e fala, eu quero aquilo. A Bebel foi durante um tempo movida por um desejo, por um sonho. Você fala assim, Bebel, o que você quer? Qual é o seu sonho? Eu sonho em ter uma penteadeira. E aí eu lembro um dia eu estava na casa da Aurora, ela está no canto assim com o celular. Penteadeira para a menina que vai fazer 6 anos, eu não esqueço disso. Pesquisando no Google, penteadeira para a menina que vai fazer 6 anos de idade. Aí passou um tempo, o Google deu lá a resposta, ela, olha aqui mãe, que penteadeira bonita, eu acho que ela combina com o meu quarto. Ela vai ficar boa na parede do meu quarto, você não acha? E aí um dia a Bebel foi surpreendida num culto e ela ganhou real? Ah, tá chegando. Tá chegando a penteadeira da Bebel. Era um sonho dela, era um desejo pra ela. E aí a gente olha e fala assim, nossa, mas é só a gente que é adulto, né? Meu Deus, é só uma penteadeira. Mas a Bebel desejou por tanto tempo, no coração dela ela gerou tanta expectativa com essa penteadeira. Eu não sei vocês, mas quando eu era criança e tinha passeio da escola, era pra mim assim, igual Natal. Eu amo até hoje Natal. Quando tinha passeio na escola, gente, eu não dormia. Eu ia dormir de uniforme, com a mochila arrumada, com tudo feito. Aí eu falava, mãe, você já assinou o bilhete? A mãe já assinei.
ia lá e olhava, o bilhete estava assinado. Aí de manhã, mãe, você tem certeza que você assinou o bilhete? Está tudo certo? Eu quase não dormia de ansiedade para ir, às vezes, no Parque da Lajinha. Quando eu era criança, hoje em dia não tem mais, tinha uma coisa chamada Transitolândia. Era o nosso sonho ir para Transitolândia. E aí era um sonho, era literalmente um sonho. E na véspera, antes de receber aquilo, como é que a gente ficava? Como é que provavelmente vocês ficam? Todo mundo ansioso, aflito, doido para chegar, doido para acordar no outro dia, levanta rápido para ir para aula como nunca, tá com o uniforme arrumado, passado, de tênis, a meia, tudo certinho para ir para o passeio, para ir para o destino. E aí então, Deus nesse encontro de criança toca em mim, fala comigo, ministra no meu coração sobre o meu chamado, e aí eu olho para aquilo tudo e eu falo, amém, e agora? Eu olho para isso tudo e falo, e agora? Assim como Moisés, Deus tinha um chamado para mim. Mas o que fazer diante do chamado de Deus? Quantos aqui já foram chamados por Deus para algo? Ninguém aqui? Amém, ó. Nós temos algumas mãos levantadas. Amém. Nós temos fé que Deus nos chamou para algo. Você que nunca foi chamado por Deus, eu tenho convicção e fé de que ao longo dessa tarde, Deus vai marcar você, Deus vai marcar sua vida, Deus vai marcar seu coração. Diga para a pessoa que está do seu lado, Deus de peito cheio, hein? Deus vai marcar o seu coração. Por que Deus precisa marcar o nosso coração? A Bíblia diz assim, ó, guarde o que tu tens para que não roubem a sua coroa. Quem aqui já recebeu um presente muito caro, muito valioso? Um PS4, PS2, PS3, PS4. Se vender os três, compra quase um terreno. Hã? Ganharam no Nintendo Switch. Quem aqui ganhou um presente? Hã? Overboard. Não sei o que é overboard. São presentes que são muito caros. Ô Miguel, o seu PS4 fica jogado em qualquer lugar? Onde que ele fica? Em cima de uma prateleira pra quê? Pra não quebrar. Quem aqui tem um presente valioso e caro? Esse presente você chuta ele? Você... Estragando o cenário. Você chuta o presente? Você abre ele e faz assim, ah, legal. Joga no chão? Deixa pra lá? Não, quando a gente recebe um presente muito valioso, o que a gente faz? A gente guarda. Quando Deus nos chama, quando Deus... Ao nosso contrato, hein? Danilo está cumprindo o contrato, João Vitor está cumprindo o contrato, as meninas da Ana estão cumprindo o contrato. Estou de olho em todo mundo. Quando a gente recebe um chamado de Deus que é valioso, o que a gente faz? A gente guarda num lugar que na nossa vida precisa ser inacessível, que é o nosso coração. Quem já recebeu um chamado de Deus e aqueles que ainda vão receber um chamado de Deus, eu tenho um conselho para vocês. Guardem esse chamado no coração de vocês. Quando Deus marca o nosso coração, quando Deus marca a nossa vida, nós não conseguimos abrir mão, abandonar. A gente não recebe o presente e deixa para lá. O chamado de Deus é um presente. O chamado de Deus é algo que muda a sua vida. O chamado de Deus é algo que transforma você, que impacta você. E talvez hoje em dia vocês nem tenham dimensão do que é transformar, impactar. Mas conforme o tempo vai passando, vocês vão crescendo. Vocês vão observando que as coisas para vocês são diferentes. Os desejos são diferentes, as ambições são diferentes. Tudo porque um dia o Senhor te chamou. Assim como vocês, um dia Deus chamou Moisés. E Moisés ouviu a voz de Deus. Eu vou pedir por Adriel, passa agora a mensagem, vai caminhando aí, pode tirar daqui, vai caminhando aí no texto em cima, até Moisés estar na frente do mar, até ele estar assim, diante do mar. Oi, Davi. As luzes, para o meu olho é ruim. Amém? Então, diga para quem está do seu lado. Diga para quem está do seu lado de peito cheio. Enche o peito. Antes de encher o peito, respira fundo, que vocês estão um pouco agitados. Vamos lá, respira fundo. Puxa o ar aí que está calor, segura o ar um pouco. Não, mas para segurar o ar tem que ficar de boca fechada. Vamos lá, todo mundo, puxa o ar pela boca, que vocês vão conseguir falar. Puxa o ar pela boca. Agora vai soltando tranquilo, vai acalmando. Isso aí, amém. Agora diga para quem está do seu lado. O chamado de Deus marcará
o seu coração. Além do chamado de Deus, eu tinha um sonho desde criança. Desde muito pequeno, eu sempre disse e sonhei, né, Luiz Terrível? Que eu sempre tive um desejo de ser advogado. Sempre quis muito ser advogado. Muito, muito mesmo. Eu falo muito, eu argumento demais, eu gosto de brigar, não, mas eu gosto de construir uma argumentação. Vocês saírem aqui com o coração. Oi? Não, aí eu vou contar agora lá, o segredo que tá. Aí é que tá o pulo do gato, o segredo de tudo. E aí durante muito tempo, por conta desse chamado de Deus, eu falei, olha, Deus me chamou para isso, é isso que eu quero para mim, então eu vou frustrar o meu sonho de ser advogado. Eu vou pegar o meu sonho, esse era o meu sonho de ser advogado, vou falar, quer saber de uma coisa? Ó, fica para lá. Não quero ser advogado mais, tudo que eu quero é o que Deus tem para mim. Mas por um lado eu ficava muito triste, porque o tempo passava, eu estava indo em direção ao que Deus tinha para mim, mas aquele sonho ainda estava lá, e eu entreguei esse sonho nas mãos de Deus. E o tempo foi passando, eu fui crescendo, e o sonho estava lá na mão de Deus. Fui caminhando na vida, fiz aí 18, 19, 20, 21, 22. E aí esse ano, no ano José, com 23 anos, um dia orando lá em casa, eu já tinha entregue isso para Deus. E aí Deus disse para mim, a sua fidelidade, a fidelidade do seu coração abrirá as portas que você sonhava. E já não era mais uma coisa que estava no meu plano. E aí eu falei, amém. E com aquela palavra no meu coração, eu criei em Deus, permaneci crendo em Deus. E aí, quantos aqui, vocês nem devem saber, mas quantos aqui têm vontade de fazer o Enem? Quantos aqui estão assim, ó, acordou hoje cheio de vontade, cheio de desejo de prestar vestibular? Ninguém, né? Eu também não tinha. E aí, Deus me disse isso lá no início do ano, em fevereiro, no carnaval. Eu estava lá assim, ó, no chão, uma poça de lágrima, com um catarro. E aí Deus me disse isso e me marcou. E aí eu fiquei esperando, né? Porque eu tenho muitos sonhos. Eu tenho sonho de ser rico, eu tenho sonho de ter dinheiro para reformar a igreja, eu tenho sonho de ter dinheiro para construir um centro gigantesco de convenção. Eu falei, amém, Deus vai me fazer rico em 2023. Chegou a minha vez, é agora que tudo vai acontecer. Porque esse era um dos meus sonhos. E aí um dia em casa eu vi lá, abri o edital para o SISU. No futuro vocês descobrem o que é SISU. Abri a inscrição para o SISU, falei, vou lá me inscrever. Já tinha feito o Enem mesmo, fui. Enem é Exame Nacional do Ensino Médio. É uma prova para a gente entrar na faculdade. E aí fiz o Enem e falei, vou me inscrever nesse negócio. Me inscrevi lá. E aí um dia eu estou em casa, chega um e-mail para mim. Olá, Matheus Diego, é com muita alegria que vimos comunicar a sua... Matheus Diego é meu nome. Matheus Diego. Viemos comunicar a sua aprovação. Eu olhei aquela aprovação e falei, gente, não é possível. Porque é muito difícil passar numa faculdade. É muito, muito complicado. E aí vi lá a notícia da minha aprovação, falei, não vou comemorar que ainda está cedo. A gente estava na semana da cruzada aqui da casa. E eu falei, não vou comemorar agora, vou ficar quieto, vou pegar isso, guardar para mim. Mandei os documentos que eles pediram, cumpri todos os passos, mandei tudo. Passou o tempo, chega lá a confirmação, aprovando todos os documentos. E aí desde agosto, iníciozinho de agosto, eu estou estudando hoje em dia lá na Universidade Federal de Juiz de Fora. Glória a Deus, graças a Deus por isso. Amém, obrigado pela palma, Sara. E aí, amém, obrigado, vamos comer boada. E aí no meu primeiro dia de aula, eu lembrei do dia em que Deus me chamou. Quando Deus me chamou, eu falei, estou disposto a abrir mão de tudo. Assim que aí, eu estava sentado assim no canto lá no encontro. E aí, ouvi a voz de Deus, chamei uma moça que era aqui da igreja, chamava Marli, inclusive, assim como a mãe da Sofia. E eu falei com ela, Marli, eu acho que Deus falou comigo. Ela falou assim, o que você acha que Deus falou? Aí eu falei com ela, olha, Deus me disse que Ele estava me chamando e me levantando para cessar o choro de muitas mães. E aí ela falou, amém, então senta aqui que eu vou orar por você. Aí sentei, ela orou, não lembro que ela orou, porque eu estava em outra realidade. E aí não consigo lembrar de nada, como se tivesse dado assim, pum, desmaiei lá. E aí quando eu voltei, caí na real para aquilo tudo, eu falei, amém. E aí naquele dia, ela falou assim, é a única coisa que eu lembro dela falando por mim, logo depois dela ter orado. Entregue para Deus todos os seus sonhos, entregue para Deus todos os seus alvos, e de hoje em diante caminhe em direção ao chamado de Deus. Só que quando eu tinha 13 anos, eu não entendia ainda a vida. Eu não olhava para as pessoas e falava assim, isso é isso, aquilo é aquilo. Eu não tinha esse entendimento. E aí conforme o tempo foi passando, eu guardei no meu coração o chamado de Deus, essa palavra da Marli.
E aí o tempo foi passando, a vida foi acontecendo, várias coisas aconteceram e eu sempre movido por um chamado. E aí quando eu tinha isso acontecendo em 2013, antes de eu fazer 13 anos, logo com 13 anos eu abri a primeira célula que eu fiz na vida. E aí eu atravessava a cidade. Quem é que mora na Zona Norte? Não, Bebel, você mora na Zona Sul. Zona Rural. É quase, dependendo do dia, tem uns cavalos lá, né, Aurora? E aí, alguém que mora na Zona Norte, ó, Benfica, Nova Benfica, região de lá, só uma pessoa. Eu morava lá no Jardim Gaúcho, que é perto da casa da Bebel, muito perto da casa dela. E eu ia com 13 anos fazer célula lá no Vila Esperança 2, que é um bairro longe e perigoso. E aí o tempo passou, ia naquela célula cheia de criança, e as crianças eram um pouco mais novas do que eu liderava a célula e pregava a palavra de Deus para elas, e continuei crescendo, e comecei a me envolver nas coisas da época, era TK, Tabernáculo Kids. Comecei a me envolver nas coisas do Tabernáculo Kids para desenvolver o chamado de Deus. E aí, poucos dias depois que Deus tinha me chamado, a Marli recebe uma ligação de uma mãe falando: olha, o meu marido me traiu, ele deu uma coça nos meus filhos, a minha casa está assim toda bagunçada, ele quebrou tudo aqui, eu preciso que alguém da igreja venha aqui orar. E eu só tinha 13 anos. A Marli mandou uma mensagem para mim e falou assim: olha, fala para o Mateus me encontrar na igreja tal hora. E aí eu vim para a igreja e encontrei a Marli, que ela liderava as crianças na época. E ela falou assim: olha, eu tenho uma missão para você, eu vou te colocar num táxi, você vai parar num lugar, quando acabar você fala para a moça de me ligar e o táxi te traz de volta. E aí eu falei: tudo bem, Marli, eu vou. Entrei no táxi aqui, o táxi me levou para casa dessa mãe. E aí eu cheguei lá e falei: meu Deus, o que eu vou fazer nesse lugar? Todo mundo brincando, uma confusão. Aí lembrei da palavra da Marli: vá e que Deus te abençoe. Eu falei: se eu tocar a benção de Deus, eu vou orar. E aí comecei a orar e comecei a conversar com as pessoas, e a situação foi tranquilizando, foi acalmando. O vento parou, a confusão, a tempestade, foi tudo acalmando. E aí a bênção de Deus veio sobre aquele lugar. E até hoje essa família serve a Deus. E começou tudo bem lá atrás. Alguém que tem 13 anos? Você tem 13? Fica de pé aí para ver, todo mundo te ver. Quando tudo começou, eu era do tamanho dele. Hoje em dia eu estou um pouco... Qual é o seu nome? Pedro Lucas. Eu era do tamanho do Pedro Lucas quando eu comecei a ser, ainda sem saber, usado por Deus para abençoar as pessoas. E às vezes você olha para você, às vezes o Davi olha para ele assim, ó, falador, tá lendo a Bíblia, graças a Deus. Às vezes o Davi olha para ele e não vê capacidade. Às vezes o Samuel olha para ele desse tamanho e não vê capacidade. Às vezes a Sofia olha para ele e não vê capacidade. Mas Deus não vê vocês. Deus não me via e ainda não me vê como as pessoas nos veem. Para o Davi falar que o sonho dele é ser um espadachim, né? Ser um espadachim, às vezes a gente olha isso como improvável, como impossível de acontecer. Ele quer ser o melhor espadachim do mundo. E a gente olha e subestima a capacidade dele. Deus não subestima a nossa capacidade. Deus olha para você, Deus olha para os seus sonhos, Deus olha para os seus alvos e Ele impulsiona você. Deus direciona você. Deus aumenta a sua capacidade. Deus aumenta o seu potencial. Deus eleva em você aquilo que humanamente é impossível. E aí o tempo passou, as coisas na minha vida foram acontecendo, e quanto mais o tempo passa, eu me torno a cada dia mais convicto de que eu estou indo em direção ao que Deus tem para mim. Eu estou caminhando em direção aos sonhos de Deus, eu estou caminhando em direção ao chamado de Deus. Isso aqui hoje é parte do que Deus tem para mim. Essa é a primeira vez que tem uma conferência de criança. Eu sou ruim para o WhatsApp, gente, vocês não têm noção. Batman me mandou o convite no WhatsApp, eu não olho o WhatsApp, eu não leio, enfim, é um custo. Não vi o convite. Aí a Marcela falou assim: Mateus, a gente quer falar com você. Eu falei: meu Deus, eu fiz alguma coisa de errado, o que eu fiz, Senhor? Aí ela falou: a gente quer convidar você para ministrar na conferência de criança. Eu falei: amém. Depois vocês me falam o tema e a data. Aí depois eu li a mensagem do Batman perguntando se eu tinha compromisso. E aí quando ela falou aquilo, eu falei: amém. É Deus me levantando, é Deus usando a minha voz para lançar no coração de vocês a semente que um dia foi lançada no meu coração. E quando eu só tinha 12, 13 anos de idade, essa semente foi lançada, e hoje em dia eu tenho 23 anos e permaneço convicto, e permaneço crendo em Deus, permaneço crendo no chamado que Deus tem para mim, permaneço crendo nas promessas que Deus tem para mim.
Porque se a gente deixar, o tempo leva, o tempo apaga, o tempo faz morrer as promessas e os sonhos de Deus, quando os nossos olhos estão na realidade. Mas eu tenho uma palavra para cada um de vocês: direcionem desde já os olhos de vocês para o sobrenatural. Quando nós estamos com os olhos do sobrenatural, as nossas condições humanas, elas caem por terra, as nossas limitações, elas são lançadas fora, porque com os nossos olhos do sobrenatural de Deus, o poder de Deus nos encontra. Olha para quem está do seu lado e diga para ele: Deus vê você. Fala com muita convicção: Deus vê você. Deus vê você. Deus, agora não precisa falar não. Deus vê você chorando, Deus vê você sozinho, Deus vê você com medo, Deus vê você sofrendo na sua casa por conta dos seus pais, Deus vê você sofrendo na escola, Deus vê você sozinho quando ninguém vê você, Deus te vê quando as pessoas não estão perto, Deus te vê quando os seus pais não estão perto. Deus viu a cada um de vocês, assim como um dia o Senhor me viu. Deus é justo. Guarde uma coisa no coração de vocês: Deus é justo. Um dia Deus, na sua justiça, olhou para mim e disse: não é justo que essa vida se perca, não é justo que essa criança permaneça sofrendo, não é justo que esse menino, fruto da orfandade, fruto da rejeição, fruto de tantas coisas ruins, permaneça assim. Deus olhou do céu e disse: não é justo. Deus tem visto vocês, Deus tem visto a cada um de vocês que tem sido subestimados. Deus tem visto a cada um de vocês que às vezes tem um sonho na sua realidade, na sua casa, com a sua vida, é impossível de alcançar. Deus viu você assim, Deus vê você assim. E se Deus encontrar em você um coração que crê no Senhor, Ele tem poder para fazer você chegar. Eu olho para a minha vida e digo: Deus, eu ainda tenho muitos sonhos, mas muito maior que os meus sonhos é a fé que eu mantenho no Senhor e na sua palavra. Muito maior que os meus sonhos é a minha convicção de que o meu Redentor vive e por mim Ele se levanta. Quando nós depositamos em Deus a nossa fé, desde a infância, desde a adolescência, nós somos poupados de muitas coisas. Deus me poupou de muitas maldades do mundo. Deus me poupou de vícios, Deus me poupou de abusos, Deus me poupou de muitas coisas, porque muito pequeno eu decidi me entregar ao Senhor. Deus tem poupado vocês, Deus tem livrado vocês, Deus tem projetado um futuro que vocês não são capazes de dimensionar. Mas se em você houver um coração que desde agora crê no Senhor, eu tenho uma palavra para você. Eu queria que vocês levantassem a mão assim, como quem vai receber um presente. Levanta a mão que agora eu vou liberar um presente para a vida de vocês. Todo mundo, levanta a mão. Quem tem muita fé, levanta as duas. Igual o Barton, quem tem mais fé ainda, levanta a mão e o pé para receber. Amém, isso aí, levanta a mão e o pé. Recebe tudo que Deus tem. Todo mundo está pronto para receber o presente de Deus? Todo mundo pronto? Deus fará com que a geração de vocês... Gente, olha só. Todo mundo enche o peito, puxa o ar pela boca. Com o pé e a mão levantada, segura o ar. Todo mundo segurando o ar para receber o presente de Deus. Todo mundo está pronto? Posso liberar o presente? A bênção de Deus fará com que a geração de vocês vá além. A geração de vocês vai caminhar por lugares que nós não caminhamos. A geração de vocês vão conhecer nações que nós não conheceremos. A geração de vocês será usada para um povo que nós não alcançamos. A geração de vocês receberá de Deus uma graça que nós não temos. A igreja que vocês já são será uma igreja além da que nós somos. A igreja de vocês serão frutos que nós não temos. Conquistarão pessoas que nós não conquistamos. E hoje vocês já são a igreja do Senhor. Amém? Aplauda o Senhor. Eu queria que você ficasse sobre os seus pés. Todo mundo de pé agora. Todo mundo de pé. De 2 a 2. Eu queria separar. Eu queria os meninos do lado de cá, aqui pro Batman. Eu queria os meninos do lado de lá pra Marcela. Todos os meninos juntem do lado de cá e todas as meninas do lado de lá para Marcela. Ô Adriel, coloca para mim o texto do mar, quando Moisés está diante do mar.
Todo mundo de peito cheio, boca fechada. Amém. Todos os meninos já estão do lado de cá. Todas as meninas já estão do lado de lá. Separa aí, bem separado. Junta aí todo mundo bem próximo do Guilherme. Junta todo mundo aqui, ó. Vem aqui bem pra perto do Guilherme. Vem pra cá, ó. Vem Pedro. Junta todo mundo aqui bem perto dele. Junta todas as meninas bem próximas da Marcela. Os meninos estão organizados. Agora todo mundo enche o peito aí. João Vitor, puxa o ar pela boca aí, ó. Todo mundo em silêncio agora. Todo mundo em silêncio do lado de cá. Cauã, todo mundo de peito cheio. As meninas já estão exemplares do lado de lá, ó. Todo mundo de peito cheio. E aí o tempo passa e Moisés está diante do mar. E diante do mar, o texto diz: Amém, meninas? E o texto diz: levante o bastão e o estenda sobre o mar. A água se dividirá e os israelitas poderão passar em terra seca pelo meio do mar. Eu farei com que os egípcios fiquem ainda mais teimosos, e eles entrarão no mar atrás dos israelitas. E eu ficarei famoso quando derrotar o rei do Egito, todo o seu exército, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Quando eu derrotar os egípcios, eles saberão que eu sou Deus, o Senhor. Pode parar aí. E aí, Adriel, já pula lá para o fim, para nós encerrarmos. Eu joguei meus sonhos para longe e perdi onde eu tinha anotado a mensagem. Lá em João 6, por favor, viu, Adriel? Nesse momento, Moisés estava agora diante do mar, junto com o povo que Deus havia dado nas mãos de Moisés. A promessa de Deus estava se cumprindo e Deus deixa claro. Amém, ele já trocou até o texto. Glória a Deus, hoje foi muito rápido. E aí quando Moisés está lá diante do mar, quando Moisés estava diante do medo, quando Moisés estava diante da limitação, quando Moisés estava diante daquilo que supostamente acabaria com a vida deles, Deus deu uma ordem a Moisés. E assim como Deus deu uma ordem a cada um de vocês, meninos, assim como Deus deu uma ordem a cada uma de vocês, meninas, Deus tem uma bênção para vocês, Deus tem algo para a vida de vocês, Deus tem uma graça separada para a geração de vocês, que a nossa geração se perdeu. Deus tem para vocês algo que nós não temos, que o nosso tempo não vê. Assim como para os meninos, Deus tem uma graça que o nosso tempo não viu e não vê. E para o Casa Kids eu tenho uma palavra de Deus. João 6 diz o seguinte: depois disso, Jesus atravessou o lago da Galileia, que também é chamado de Tiberíades. Pode pular lá para o 9, Adriel, senão vai ficar muito extenso. E disseram: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: digam a todos que se sentem no chão. Então todos se sentaram. Havia muita grama naquele lugar e estavam ali quase 5.000 homens. Em seguida, Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e os repartiu com todos, e fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Pode deixar aí onde está. Hoje em dia o mundo, a sociedade, a igreja, as famílias, todas elas têm um clamor. Todas elas, assim como aquela multidão naquele texto, têm uma necessidade. E aí nós olhamos às vezes para os nossos idosos, para aqueles que nos geraram, e dele nós não encontramos uma resposta. Às vezes entre os jovens nós não encontramos uma resposta. Assim como para aquela multidão, a resposta que o nosso povo precisa, a resposta que a nossa geração precisa, a resposta que nós precisamos, o milagre que nós precisamos, virá de meninos e meninas que têm os seus corações marcados por Deus. No texto que nós lemos, uma geração teve a sua necessidade saciada, um milagre sobrenatural aconteceu e um povo foi marcado pela vida de meninos, pela vida de um menino apenas.
Deus só precisa de um menino hoje. Deus só precisa de uma menina hoje que seja disposto e seja disposta a entregar para o Senhor tudo aquilo que tem. 5 pães e 2 peixes era tudo que aquele menino tinha, e tudo aquilo que ele tinha naquele momento ele entregou a Deus, e um milagre foi feito, e é uma geração, um povo foi saciado. Tudo que o Casa Kids precisa estar na mão e na vida dessas crianças. Tudo que o ministério de vocês precisa está na mão e no coração dessas crianças. Eu queria que agora, Batman, vocês se juntassem com todos eles. Todos eles. E as meninas façam o mesmo com a Marcela. Juntem aí todos os meninos. E juntem do outro lado todas as meninas. E para os meninos agora eu vou fazer um desafio. Vocês gostam de ser desafiado? Amém? Amém. Gostam de ser desafiado. E também tem um desafio para as meninas. Com as mãos de vocês unidas, com as mãos de vocês levantadas, tanto os meninos quanto as meninas, eu quero que hoje, eu quero que nós façamos pela vida do Bartman e da Marcela um clamor a Deus, para que Deus dê ao Bartman, para que Deus dê a Marcela um coração sensível. Eles já tiveram um coração sensível para ouvir a voz de Deus, e eles já têm um coração sensível para ouvir o clamor de uma geração. Eu quero que vocês, meninas, orem para que Deus dê a Marcela um coração sensível para ouvir o clamor de vocês. E eu quero que vocês, meninos, orem para que Deus dê ao Batman um coração sensível para ouvir o clamor de vocês. Deus, em nome, fecha os olhos de vocês, todos de olhos fechados. Deus, nós nos colocamos diante do Senhor agora. Deus, eu peço a Ti para que em nome de Jesus, Pai, a graça do